Gente, enquanto nós vamos aqui preparando a exibição, falar um pouquinho para quem está participando da primeira vez aqui de uma audiência na Comissão de Legislação Participativa, o que é essa comissão, né? Ela, anos atrás, foi idealizada, criada, proposta pela deputada Luísa Erundina, e o objetivo da CLP é receber da sociedade civil organizada propostas de audiência pública, projetos de lei, propostas de emenda à Constituição, convocação de ministro de Estado, tudo aquilo que um mandato parlamentar tem como prerrogativa fazer, a CLP pode fazer através de iniciativa popular. E como é que funciona essa história? É muito simples. Basta que a entidade, a associação, o movimento, que seja da sociedade civil, o sindicato, por exemplo, a associação de moradores, mande para a CLP a demonstração de que existe algum documento que demonstre a sua existência, acompanhado da ata onde ficou deliberado aquela proposta que está sendo apresentada. Então, se você quer, por exemplo, propor um projeto de lei, isso chega à Comissão de Legislação Participativa como uma sugestão. E a própria entidade ou movimento tem o direito de fazer a defesa da sua proposição aqui. Vai fazer com que um parlamentar seja o relator dessa sugestão e, aprovada, ela começa a tramitar. Trabalhamos que seja com prioridade na tramitação da casa. Essa é uma das comissões mais, não digo rejeitadas, mas menosprezadas, principalmente pelo campo da direita, porque ela acabou se transformando ao longo do tempo em uma trincheira de resistência na articulação com movimentos sociais e com parlamentares da esquerda, que se fazem muito presentes nessa comissão, apesar de ter a proporcionalidade que possa ser composta por todos os partidos políticos. Mas esse foi um movimento, não digo natural, né? Mas foi um movimento que aconteceu ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a CLP ela tem a possibilidade de trazer temas para discussão que estão tramitando em outras comissões e que, muitas vezes, o debate ele é interditado ou dificultado. Aqui a gente, por exemplo, eu estou, nesse momento, no exercício da presidência da comissão, e nos debates que eu tenho a possibilidade de presidir, menos protocolo e mais escuta. Ou seja, quem estiver presente numa audiência que queira falar, para além dos expositores, e se a gente tiver tempo disponível para isso, a gente procura ampliar o debate ao máximo possível e procura também, nas nossas reuniões, procurar encaminhamentos, né, daquilo que ficar pactuado, para seguir na organização. Evidentemente, quando você apresenta um documentário ou quando você faz uma mesa de debate, isso por si só já está acumulando para a organização do que está sendo debatido. Mas, sempre que possível, para além disso, a gente procura encaminhamentos que possam vir dessas exibições. Então, quem tiver sugestões a serem encaminhadas para a Comissão de Legislação Participativa, se tiver alguma dúvida, procura aqui o Vitor, procura a Berna, procura a Gesa, que vão estar à disposição de receber e de orientar para qualquer medida que vocês queiram tomar, adotar ou realizar aqui pela Comissão de Legislação Participativa também. Vitor, já estamos livres? Já? Eu vou fazendo uma coisa, eu vou começando aqui fazendo a leitura do expediente inicial, se ainda não estiver pronto, eu enrolo um pouquinho mais, tá? Ele está sabendo? Vai ter que ser vídeo, mas não dá para tirar o som. O som vai. Então vamos nessa, né? Senhoras e senhores, boa tarde. Declaro aberta a reunião da Comissão de Legislação Participativa destinada à projeção do documentário Desova, seguida do debate com os produtores do filme.
Ressalto que a presente audiência decorre da aprovação de requerimento 1 de 2024, de minha autoria, aprovado por essa Comissão de Legislação Participativa. Eu quero agradecer a presença dos membros desse colegiado, dos convidados e de todos e todas que nos assistem. Informo que esse evento está sendo transmitido via internet e o vídeo pode ser acessado pela página da CLP no site da Câmara dos Deputados e pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube. A ideia é exibirmos o documentário e logo depois formamos a mesa, realizamos o debate. Pode ser? Então, podemos começar a exibição. Estamos tendo uma dificuldade de som aqui no plenário da Câmara, no plenário 3. Está aumentando aos poucos. A gente tem que pedir por as famílias que choram. Se puder aumentar mais um pouquinho. Só eu que choro a dor da perda. Obrigado. Tantas mães que estão chorando hoje por perder seus filhos. Quantas famílias, meu Deus, que estão gritando misericórdia pelos seus filhos. Quantas famílias, Jesus, que está gemendo. Quantas famílias, quantas mães órfãs. E quantas mais estão por vir. E eu abençoo vocês e peço a vocês, como a mãe, que está toda quebrada. Está um taco de vidro todo rachado, todo quebrado, todo emendado, cheio de curativo. Que vocês pensem na gente, pelo amor de Deus. Porque a gente não está aguentando mais perder. Porque a gente ser pobre. A gente ser negro, a gente viver numa periferia, a gente tem uns corpos matáveis. Nossos corpos são matáveis. Então que vocês venham pensar nisso, nesse momento. Do sepultamento do meu segundo filho, com muita dor no meu coração, rasgado, dilacerado, gente. Vocês não têm noção como é que eu tô. Eu louvo a Deus nesse dia, porque eu estou enterrando meu segundo filho. E quantas mães que vivem no Será. E o Será é a pior dor. A incerteza de não ter o filho é a pior dor. Eu estou dando um ponto final à história do Davi, porque a minha vai continuar. Mas tudo bem? Agora tá. E se tu Vai inspirar a gente. Depois nós vamos fazer uma... Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. Né? Fazer o que a gente fez da outra vez. Fecha os olhos. Respira. Inspira, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Tranquilo. No seu tempo. Sentindo esse ar que entra e o ar que sai. Não é que aqui seja um lugar ruim de morar, o lugar quem faz é a gente. Né? O lugar quem faz é a gente. Se aqui pode ser o pior lugar, mas eu moro aqui há muitos anos. Eu perdi meu filho aqui, continuo morando aqui e pretendo morar aqui até o fim dos meus dias. Isso se eu não for embora para Paraíba, mas eu não vou abandonar vocês, tá? Vocês não vão se livrar de mim. Né? Essa Paraíba aqui tem muita coisa para fazer aqui ainda, né? E desde que eu tiro meu tempo para estar abrindo esse espaço, para estar acolhendo vocês e para estar cuidando,
Eu quero que esse cuidado seja múltiplo em cada um. Que a gente venha se unir, segurar a mão umas das outras e não se soltar. Em relação a essa questão dos espaços onde você tem os desaparecimentos de corpos, desaparecimentos forçados de pessoas, a Baixada tem um histórico muito grande, a longo prazo, de, por exemplo, alguns grandes cemitérios, que a gente chama, né, clandestinos. E um desses grandes cemitérios são os rios. Eles são muito utilizados para se jogar corpos amarrados com pedras. Tem um histórico desse uso, né? Então, os três grandes, né, o Rio Iguaçu, o Rio Sarapuí e o Rio Guandu, que é o maior deles, eles são muito utilizados nisso, mas também tem rios menores, que são também transformados, digamos, são grandes cemitérios aquáticos, né? Tudo usado debaixo d'água, e esses corpos se decompõem, você não tem investigação. Tem histórias muito antigas de corpos que paravam aqui na área da SEDAI, de tratamento, antiga SEDAI, né, que foi privatizada. Ali os corpos paravam ali, os funcionários denunciavam para a polícia, e aí isso passou a trazer problemas para o funcionamento da empresa. A empresa começou a recomendar não mais notificar a polícia desses corpos que chegavam ali, e os corpos eram liberados para seguir o seu destino. Então, tem uma história longa isso vem da década de 60, para você ter ideia. Em 2018, eu conheci uma mãe que perdeu seu filho, que também era meu amigo, e nesse momento a gente se uniu, assim, uma força muito surreal que deu assim, pra gente estar junto. Foi muito difícil tudo que a gente passou, que foi a Jo. E eu conheci ela e ela me apresentou mais uma rede de mães, né, que tinham seus filhos assassinados, tinham pais, primos. E foi bom para mim porque ali a gente foi criando um laço um com o outro, e a força que dá, assim, você vê que a sua dor é grande, mas a do próximo também acaba sendo sua, assim, algo que é muito surreal. Acho que a gente tem, quem carrega a dor da perda de alguém que é muito importante pra gente, é uma ligação que deu, assim, entre todo mundo. Vocês querem mostrar, ler o que vocês escreveram? Vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. É uma estrela, um quadrado, um triângulo, um coração e uma árvore. Eu inventei uma frase, né, gente? Vamos ver se deu certo. Existem momentos que a nossa vida precisa de estrela para nos dar um pouco de luz. Passamos por labirintos com quadrados e triângulos até que atingem nosso coração. Por isso as árvores e a natureza, por vezes, são a nossa saída. E depois da perda eu criei o coletivo dia 18 de outubro de 2018, sentada na minha varanda, chorando muito, eu criei o coletivo Filho nos Braços do Pai. E assim, veio assim na minha cabeça, deu um estalo assim, e eu falei, eu vou criar um grupo. E começamos a interagir mais, se acolher, porque uma mãe, quando ela perde um filho, ela fica órfã. E quando eu falo que eu fiquei órfã do meu filho, mas eu não me calei. Geralmente elas me procuram. Eu não procuro, elas me procuram porque elas sabem que eu também perdi e, entendeu? Eu sou a Jo, vai lá na Jo, tudo é lá na Jo. E eu estou ali pronta para escutar, pode ser a hora que for, o momento que for. E eu sempre convido a conversar, a escutar, porque a primeira escuta é que vai fazer com que eu faça um perfil. Eu traço um perfil daquela mãe, para onde eu devo encaminhar, o que eu devo fazer. Muitas das vezes eu cuido vamos dizer, de 50 mães, mas eu me sinto sozinha. Que a minha mãe mora na Paraíba. Aí eu ligo na chamada de vídeo para matar a saudade da minha mãe. Mas tem vezes que eu quero conversar também, eu quero conversar com a mãe, eu quero desabafar, porque quem cuida quer cuidado, né? E eu sinto que o meu trabalho está crescendo aonde? Aonde eu encontro essas mães, acolho essas mães e
falo para ela o que eu passei. Olha, eu passei isso, mas eu estou estudando, estou fazendo uma faculdade, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu estou me encontrando. Por que você não dá um passo assim? Né? E elas falam muito sobre a terapia, né? Foi o projeto melhor e maior, e assim foi um marco no quilômetro 32. A gente não tem um entendimento, né, no Brasil ainda construído sobre o que é o desaparecimento forçado, né? Na minha avaliação, a gente tem assistido hoje uma expansão, né, das práticas de terror, que a gente precisa melhorar, né, ampliar as nossas categorias, né, de análise da violência e da segurança pública. Muitas dessas situações, né, de encontro de ossada, de encontro de cemitério clandestino, isso geralmente tem sido tratado, né, no âmbito geral do extermínio, né? Só que há tratamentos diferenciados para isso, né? Então, no caso do desaparecimento, você não tem essas materialidades muitas vezes, e não tem muito menos a autoria, né? Então, muitas vezes, os caras envolvidos com isso, eles estão circulando diariamente ali naquele espaço. Eles podem ser vizinhos seus, são ligados à milícia, são ligados ao tráfico, são ligados à própria estrutura policial, são policiais. Eles circulam ali, são vizinhos, são próximos, você tem que conviver com isso diariamente. Então, é uma estrutura, a gente chama isso de controle de amplo espectro, ou de espectro total. Você tem aí uma dominação de espectro total. Todos os aspectos da sua vida são regulados por essa dimensão de poder armado, de poder legal e ilegal simultaneamente, do poder do Estado, de um Estado totalitário. É esse Estado que está ali presente absolutamente com esse poder. Ele desapareceu dia 15/5/2015. Saiu de casa para trabalhar e desapareceu. Fez 6 anos e até hoje nenhuma notícia. Na verdade, a gente fica sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. A família fica toda desestruturada, fica... É difícil. Ele saiu para trabalhar, trabalhou o dia todo na sexta-feira. Sexta-feira, 5 horas da tarde, ele saiu do serviço. Foi visto em Campo Grande por volta de 7h30 da noite, junto com um amigo. E desapareceu até hoje. No início a gente fica meio assim, meio acanhado de... Mas você vai vendo, né? Mães que não perdem só um filho. Tipo, igual eu falei, eu não imagino a dor da mãe. Eu sou uma prima, eu sou irmã de pessoas assassinadas, mas não uma mãe. E quando eu via que a mãe olhava pra gente, já só de olhar... O primeiro encontro que eu tive com... Acho que foram 18 mães que teve... Eu já não conseguia nem contar a minha história, porque eu achava que minha história era uma coisa banal, assim... É nada do lado do que essas mulheres estão passando, entendeu? Então, ali eu falei, cara, eu preciso ser forte. Agora não, agora eu quero estudar. Eu pensava, se morrer, morreu. Agora não, agora eu quero abrir minha boca, eu quero falar, eu quero que as pessoas saibam o que acontece por trás. Porque quando matam uma pessoa, não mata só aquela pessoa, matam várias outras. A gente perde o sentido da vida. E se a gente não tiver aquele apoio de várias pessoas ali do nosso lado, a gente desaba. Várias mães que eu conheci no início, hoje não existe mais, porque entrou na depressão, porque morreram, porque foram embora. E são coisas que vai dando força. Eu falei, não é possível. Agora eu preciso ser outra pessoa, agora eu preciso estudar, eu preciso entender o que acontece, porque as pessoas precisam de mim. Eu comecei a botar na minha mente que as pessoas precisavam de mim, entendeu? Por mais que eu estava sentindo aquilo tudo, eu falei, não, essas pessoas precisam de alguém para ajudar. E isso foi o que foi fortalecendo. Eu falei, não, a gente precisa de força. Se unir, aí quando começava a fazer as doações, eu me chamava para ir para ali, para ir para lá, fazer passeata. Aí vai fortalecendo, vai criando uma força dentro da gente que é sobrenatural. Eu falei, não, eu sinto dor, eu sinto falta, mas ali eu falei, não é eu que estou sentindo dor. Eu preciso ajudar quem está sentindo. E ali eu fui segurando a mão daqui, outra de lá, e depois teve outras matanças e tal. E eu fui falando, não, calma aí, eu não sou fraca igual eu pensei que eu era.
entendeu? Eu botei na minha mente uma força que eu não tinha, que ali eu falei, não, calma aí. Foram 4 pessoas do meu convívio que tiraram de uma hora para outra, aquelas mães estão desesperadas. Eu já passei por um desespero. Hoje eu não preciso mais passar, já sei o que aconteceu, já sei, já passou, então agora... E fui criando essa força dessa vez. Dessa vez foi onde eu dei um passo e falei, não, eu quero estudar, eu quero entender o que acontece depois disso. Porque não acredito que fique impune essa situação assim. Por mais que fique, né, mas... Quem leva muito adiante essas investigações geralmente são os próprios familiares, né? Inclusive porque quando eles buscam, né, uma delegacia para fazer o registro, geralmente eles se deparam com uma negativa, né? Embora existam procedimentos e portarias e resoluções oficiais determinando que uma delegacia é obrigada, né, a registrar o caso. Um outro problema chave nesse sentido é a questão do trabalho forense, né, nesse sentido, e da própria concepção de trabalho forense, que precisa ser ampliada, né? No caso do México, por exemplo, que eu acho que é um caso que o Brasil tem muito a aprender, né, com o México, pela gravidade da situação do México, que os próprios familiares, os coletivos foram criando protocolos de busca, de registro, de documentação, né? Quem tem feito isso no Brasil são coletivos de familiares, né? São iniciativas de direitos humanos. Por exemplo, tem um relato. Um corpo desaparece após confrontos com policiais numa determinada comunidade, no caso, quilômetro 32. A família sabe que rolou esses confrontos, está em busca desse rapaz, mas não o encontra. A comunidade toda é avisada porque as parentes começam a avisar, as redes sociais funcionam para avisar entre eles. De repente, o corpo é encontrado, ele está lá no rio, nesse rio que é utilizado direto como cemitério clandestino para desova de corpos, né? Jogar os corpos lá. E aí, essa população que acha o corpo, essas pessoas lá da comunidade que acham o corpo lá, eles não vão avisar a família, não vão fazer isso, eles não são loucos, né? Eles não vão avisar a polícia, mais loucos ainda seriam se fizesse isso, porque a polícia está envolvida nisso tudo. O que eles vão fazer? Eles vão retirar o corpo dos galhos lá, dos troncos que ele ficou preso, para o corpo seguir. Por que eles vão fazer isso? Porque eles têm sanidade mental. Eles sabem que se eles fizerem alguma coisa, eles vão ocupar o lugar daquele cara que está lá no rio. Eles vão ser mais um corpo. Então, há toda uma estrutura, né, a gente pode falar assim, né? Há uma dimensão de ensinamento, há uma pedagogia, digamos assim, dessa estrutura de poder que vai dizer, se você fizer alguma coisa contra mim, você está lascado, você não tem como reagir ao meu poder, ele é muito superior ao seu. Todos me protegem, a polícia me protege, a lei me protege, a justiça me protege, todos me protegem, eu estou numa estrutura do Estado, o Estado é a minha dimensão de maior poder, e você é insignificante perto de mim. Então, se eu fosse você, não faria nada. Se você fizer, você vai sofrer essas consequências. Essa estrutura toda está montada e ela controla esses espaços territoriais para obter ganho eleitoral, ganho político, aqui é muito usado para isso, ganho econômico, porque as milícias, o tráfico montam seus negócios para ganhar muito dinheiro, e essa grana vai também para a estrutura política, vai financiar a estrutura política, mas é ganho, muita grana em ganhos econômicos, e é um ganho de controle territorial, de controle absoluto da vida dessas pessoas. Então, é um jogo, você nunca vai saber se aquele garoto, aquela menina, aquele menino, aqueles 3 jovens desaparecem em função de que dimensão levou o desaparecimento. Você fica no limbo, você não sabe. E essa dimensão de limbo, de insegurança, de ausência absoluta de informação, ela fortalece cada vez mais essas estruturas. Então você nunca vai saber. Meu primo desapareceu depois de uma tarde com amigos, almoçou, passou uma tarde maravilhosa e quando foi caindo a noite, os amigos dele amarraram ele, colocaram na mala de um carro, levaram ele, porém deixaram ele com um telefone
Ele conseguiu, na mala de um carro, se comunicar com a família e dizer o que estava acontecendo, que não sabia o porquê, porém estava ali. Se despediu da família dele e foi embora. E até hoje ninguém nunca mais achou o corpo dele. A fé, ela não é só aquilo no que eu acredito que terá solução, né? A fé também é aquilo que sustenta alguém que sabe que não tem solução. O desaparecimento pode ser um imponderável, assim como a morte, mas ele será retraduzido nesse contexto das religiosidades como algo a ser vivido como é, não como algo a ser vivido com uma ilusão, né? E a fé não é só se vamos encontrar, a fé é também se não encontrarmos, como faremos, como seguiremos, como procederemos. Por isso, essa dinâmica da ancestralidade é tão importante para nós, porque ela não diz só de onde viemos e para onde vamos, ela também nos traz o conhecimento e a capacidade que aquelas outras pessoas tiveram para enfrentar esses mesmos problemas. A fé, ela tem a cura. Ela tem a cura do nosso interior, ela tem a cura no nosso emocional, ela tem a cura do nosso bem-estar, ela tem a cura de nós, de uma forma sobrenatural, saber lidar com aquilo que eu gostaria que acontecesse, mas não está acontecendo, ou não aconteceu. Mesmo que eu não tenha o corpo para devolver à terra, eu tenho sua memória, sua história, sua presença, sua dimensão ancestral que segue comigo, né? Daí, quando mães ou pessoas que vêm dizer, bom, como fazer... essa mesma questão está colocada para nós de que é necessário lembrar dessa ancestralidade e trazer dessa ancestralidade as respostas para aquelas questões que não se apresentam da mesma forma para todo mundo. O que mata não é a morte. A morte é só uma palavra, 5 letras. O que mata é a saudade, a impunidade, entendeu? A falta de confiança que a gente tem no Estado. É isso. Isso aí é o que mata a gente. E desde aquele dia ele não morreu. Quem morreu foi eu. Foi quando eu falei para você que eu ressurgi das cinzas. Assim, todo dia eu vou driblando. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E ele me move a fazer isso. Deus, primeiramente, e meu filho. Eu sei que meu filho está sempre comigo. Essas pessoas não têm a quem recorrer, elas vivem nesse sofrimento constante, permanente, sem resposta. Elas têm que constituir elas mesmas uma resposta para tudo isso, em termos de subjetividade, em termos de luta existencial, pessoal, para sobreviverem, para se organizarem em frente a tudo isso e apresentarem uma resposta que dê sentido para a vida delas. Então elas carregam uma energia dentro delas absurda. Eu vejo nelas elas são um clarão no meio da escuridão. É meu sono, meu. Eu emociono. Porra, não tem como falar isso, cara. É foda. É foda. Elas são um holofote. Você olha para essas pessoas e fala, pô, como é que uma mulher dessa, frágil, destruída,
massacrada, triturada. Como é que ela sobrevive, cara? Tu olha para aquilo e fala, pô, quem é essa pessoa que está diante de mim? Aí eu olho para elas, eu vou lá, eu abraço, né? Falo com elas. Elas são o quê? Elas são para mim uma dimensão que eu não sei o que é. Elas me ajudam, né? Eu olho e eu vivo em função dessas pessoas também. Eu as conheço. Então, no fundo, a gente tem uma dimensão, uma energia que consome essas pessoas, que destrói essas pessoas, mas transformam elas em outra coisa. Elas são outra coisa. Elas têm em si mesmo uma luz própria. Elas se constituem como uma energia própria. Elas conseguiram. Eu quero ajudá-las nisso. Eu quero que elas consigam, que elas permaneçam. Muitas vão adoecer, vão morrer, não vão conseguir. A gente mesmo está fazendo um trabalho lá, vocês acompanham, né? De mulheres que, a partir da arte-terapia, tentam construir uma outra linguagem. Uma linguagem que elas acessem dimensões de si mesmas que possam fortalecê-las nesse esforço subjetivo de existirem e de se constituírem como resposta. Meu desenho lindo, maravilhoso. Como eu enxerguei aqui, enxerguei um coração, a palavra amor e uns elos que eu não sei de onde eu tirei da minha cabeça, mas eu enxerguei isso. E a minha frase é: o meu coração está sempre cercado pelo elo que é a minha família e cheio de amor. Não, isso aí não. Falar eu sou boa nas falas, mas no desenho, meu Deus, ainda mais de olho fechado. Nunca aconteceu. Eu vou começar a treinar isso aí, gente. Eu gostei. Eu também gostei. Muito Vou bom. treinar isso quando eu estiver aborrecida lá em casa, com a minha mãe lá. Vou fazer isso. Muito bom. É, porque minha mãe é uma pessoa que faz todo mundo rir. Porém, ela não é de rir muito. E ali eu vi que ela brincou, ela sente falta, ela fala até hoje. Ah, podia ter de novo. Eu gostei, é muito legal. Porque a gente interagiu e, tipo, a professora era uma pessoa, né? Que não era professora, né? Mas ela era uma pessoa maravilhosa, ela passava paz pra gente, sabe? Ela sabia conversar. Porque precisa-se disso, tudo um cuidado. É todo um cuidado, a forma de falar. Para fazer as pessoas ter vontade de se abrir, ela é muito necessária. Chamar aqui para fazer parte da mesa com a gente Adriano Moreira de Araújo, diretor do Fórum Grita Baixada, Josiane Martins de Lima Ferreira, mãe de vítimas da violência de Estado, fundadora e diretora da ONG Filhos nos Braços do Pai, Nalaine Mendonça Pinto, socióloga e professora associada da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, José Cláudio Souza Alves, sociólogo e professor titular da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
vai estabelecer um tempo de 10 minutos para as intervenções, esperando que não inicie a ordem do dia e a gente possa continuar, se tiver algum debate, alguma vontade de outra pessoa que esteja presente também de se manifestar. Então, começo passando a palavra para o diretor do Fórum Grita Baixada, Adriano Moreira de Araújo. Boa tarde a todas, a todos, todes. Antes de mais nada, agradecer muito ao deputado federal Glauber Braga por essa oportunidade. Glauber tem apoiado a gente na pesquisa, nessa segunda fase, né, da pesquisa sobre o mapeamento exploratório sobre desaparecimentos forçados na região metropolitana do Rio de Janeiro. E com esse trabalho nós estamos articulando 9 mobilizadores locais da Baixada Fluminense, que na sua maioria, são mães e familiares vítimas de violência de Estado e desaparecimentos forçados. Essa pesquisa que a gente desenvolveu, ela é uma pesquisa da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, do Observatório Fluminense, em parceria com o Fórum Grita Baixada. A gente espera agora, nessa segunda fase, promover um seminário internacional sobre desaparecimentos forçados, trazendo as experiências do México, da Colômbia, para que a gente possa, tanto a partir de experiências da sociedade civil quanto dos governos, pensar políticas públicas para um tema que é tão real e tão visível do ponto de vista prático. Semanalmente, a gente tem notícias de jovens sequestrados, torturados, esquartejados, mortos e seus corpos desaparecidos. Essa é uma dinâmica que, na Baixada Fluminense, ela é semanal. Isso sem nenhum tipo de exagero. A gente recebe, principalmente as mães, os coletivos de mães recebem notícias. A gente está falando de uma região de 13 cidades, com pouco mais de 3 milhões de habitantes, onde a atuação de milícias, grupos de extermínio, agentes públicos que provêm desses grupos criminosos ou que são eleitos por dominarem esses grupos criminosos, se perpetuam e vêm ampliando o seu espaço de atuação. Vêm ocupando, inclusive, conselhos tutelares, muitos deles são secretários municipais, são vereadores, prefeitos, enfim. Então, essa é uma realidade muito presente. Mas, ao mesmo tempo que é uma realidade muito presente, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista conceitual, está totalmente na invisibilidade. São pouquíssimas as experiências nas universidades, nas pesquisas, que vêm se debruçando sobre esse tema dos desaparecimentos forçados, que não se confunde com os desaparecidos em geral. Então, a gente está falando, basicamente, da participação ou da conivência de agentes públicos, então policiais militares, civis, grupos de milícias que têm, muitas vezes, autorização para funcionamento de agentes públicos, e que atuam nesse campo na Baixada Fluminense, matando inimigos, como o professor José Cláudio falou no filme, usando dessa pedagogia do terror para implementar a dominação num determinado território. E com isso eles vencem eleições, fazem negócios, né? Negócios muito vultosos, implementam essa dinâmica de terror na região. Nós, como grupo de pesquisa e como sociedade civil, a gente gostaria muito que esse debate sobre desaparecimento forçado fosse, de fato, fomentado no país. A gente sabe que tem um projeto de lei que está tramitando há muitos anos, até agora a gente não tem uma notícia a respeito de uma possível aprovação. A gente concorda com o deputado Glauber Braga das limitações, inclusive de aprovação de uma lei em relação à prática do crime de desaparecimento forçado, porque a gente entende que isso pode, na verdade, recair sobre aqueles que a lei, nesse sentido, sempre recai, que são a população preta, pobre e favelada. Então, a gente tem algumas restrições e algumas preocupações. Mas o fato é que não podemos não ter nenhum tipo de informação sobre os desaparecimentos forçados. Nós não temos estatísticas, nós não temos dados oficiais, nós não temos nenhuma informação oficial que dá o perfil socioeconômico, racial, embora saibamos
pela nossa prática e pela nossa militância, quem são essas pessoas. Então, infelizmente, são os mesmos atingidos pela violência policial, são os mesmos atingidos pelos homicídios. São homens, são jovens, são pretos, são pobres, são moradores das periferias. Esse é o perfil básico das vítimas de violência de Estado e dos desaparecimentos forçados no contexto do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense em particular. Então, a gente tem defendido um debate público sobre esse tema, com a realização de um seminário internacional, latino-americano, sobre debate sobre políticas públicas voltadas à tipificação do desaparecimento forçado, conforme o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas fazer disso um debate. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente tem defendido. A gente também tem defendido um olhar atento sobre a dimensão da perícia criminal. Imaginem vocês que a participação de policiais nesses crimes e a perícia sendo feita também por policiais. Então, os limites do que isso significa. Então, tem sido feito muitos debates no Brasil sobre perícia independente, ao mesmo tempo também se tem feito um debate muito forte sobre a qualificação e as condições de trabalho da perícia. Então, esse é um elemento bastante importante. Um terceiro dado também que a gente vem trabalhando e vem buscando incidir é a inexistência de um cadastro efetivo nacional de pessoas desaparecidas. Existem algumas experiências dos ministérios públicos, né, dos programas de localização de pessoas desaparecidas, mas não há uma integração, não há, de fato, um cadastro nacional a respeito dessas pessoas desaparecidas. E, por último, algo que para a gente é extremamente importante e vital nessa discussão toda, se o Estado é um promotor da violência, se o Estado é o promotor, muitas vezes, das ilegalidades, que ele assuma a responsabilidade, obviamente, por esses crimes, mas que preste atenção e preste apoio aos familiares dessas pessoas assassinadas e desaparecidas. Como o filme deixa muito claro, e a Jo está aqui, que não vai nos deixar desvirtuar desse tema, essas mães morrem junto com seus filhos desaparecidos, essas mães adoecem, essas mães entram em depressão, né? Então, vocês imaginem, enfim, criarem um filho, uma filha e ficar esperando na janela da sua casa quando esse filho, essa filha voltará, né? Filha, marido, enfim, primo, sobrinho, tio. Então, desenvolver políticas de atenção psicossocial e apoio também jurídico a essas mães, envolvendo o SUS, envolvendo SUAS, é de fundamental importância. Lá na Baixada Fluminense, a gente está tentando fazer uma experiência de pensar uma política municipal de atendimento psicossocial, mas isso, obviamente, é obrigação do governo federal, dos estados, né, de a gente pensar uma política nacional de atendimento psicossocial a mães e familiares de vítimas de violência. Porque essas famílias ficam desamparadas, ficam destroçadas, e, como o filme deixa muito claro, não há apoio do Estado brasileiro em relação a essas famílias. Então, é um pouco assim do ponto de vista da sociedade civil, da qual eu represento, que está nessa parceria com a universidade, algumas questões que eu acho importante que a gente pense, amadureça, promova esse debate e que, com esse encontro, a gente espera que ele possa também se difundir e nas articulações com as universidades, centros de pesquisa e movimentos de sociedade civil, a gente possa avançar nesse debate. Muito obrigado. Muito obrigado, Adriano. Josiane. Boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer ao deputado Glauber, pelo convite de estar aqui hoje e estar representando a Baixada Fluminense e o quilômetro 32, que exatamente hoje, dia 22 de maio de 2018, eu perdi meu primeiro filho. Foi por essa hora assim que eu estava indo reconhecer o corpo do meu filho e de mais 4 meninos. E foi pelo braço armado do Estado. E o que me deu força e coragem para falar e para estar aqui hoje é em memória do meu filho e de todos os jovens que eu vejo a cada 5 minutos, criança, adolescente e todos da Baixada Fluminense, principalmente do quilômetro 32, onde é invisibilidade, onde não tem oportunidade.
E quando eu me levantei, botei minha cara a tapa para falar da Baixada Fluminense, junto com essa equipe, eu falei, o céu é meu limite. Eu prometi os meus filhos. Eu perdi 2 filhos pelo braço armado do Estado. Hoje em dia, os jovens de lá têm alguma oportunidade porque eu busco muito. Eu sou estagiária de serviço social, eu trabalho dentro de um CRAS. E assim eu vejo que os direitos dos meus filhos estavam lá dentro de uma gaveta. Mas nunca foi oferecido. E isso me dá força para prosseguir e buscar e gritar cada vez mais alto, sabe? Porque não é fácil. Eu vejo as mães que eu acolho, né, do coletivo morrerem, adoecerem. E a gente não pode fazer muita coisa. Muitas das vezes a gente tem que se calar e esperar só que elas vão embora. E quem mais sofre na história sou eu, porque quando eu vou acolher uma mãe, eu não quero que perder. Não quero perder. A gente teve uma perda muito grande, foi de uma parceira lá da ONG, a Ana, e eu sofri muito com essa perda. E de outras diversas mães. Tem mães que foram embora, porque continuaram. Além de ter o filho desaparecido, eu enterrei meus 2 filhos. Eu não sei se eles tiveram pena de mim, não sei se... eu incomodo, né? Porque um elefante incomoda muita gente. E eu comecei a incomodar. Entregaram meus filhos. Graças a Deus, eu enterrei. Mas eu conheço várias mães que vivem no Será e vivem se perguntando, cada dia e cada hora, esperando o filho entrar pela porta, mas sabendo que não vai entrar. E quantas noites eu escuto os gritos, quando eu deito para dormir, os gritos soando no meu ouvido do nome dos filhos e das mães procurando esses filhos. E é adoecedor. É adoecedor. Eu tenho uma terapeuta, eu tenho uma psicóloga que eu faço terapia toda semana, mesmo que eu trabalhe num CRAS, né, gente? E trabalhar num CRAS não é fácil, eu acho que é coisa de louco. Mas, assim, essa força não veio de mim, essa força veio dos meus filhos e de Deus. Porque se não fosse isso, eu não estaria aqui. E hoje estar aqui falando, para mim é um grande avanço, é uma vitória muito grande. Porque eu pensei que eu ia morrer junto com meus filhos. E eu só tenho a agradecer o Fórum Grita Baixada, o Adriano, o professor Zé Cláudio, que ele me deu muita força, ele segurou na minha mão e a gente foi muito além do que a gente esperava, né, investigar, porque nós mesmos que investigamos as mortes dos nossos filhos. Porque não podemos pedir para outras pessoas fazer isso, senão a gente morre. E eu não quero morrer agora, né? Eu quero lutar pelas crianças e pelos adolescentes, principalmente pelas 5 netas que eu tenho. Cada uma que eu olho, a minha caçulinha tem 8 meses. E eu falo, Maria Alice, você me dá força para me continuar. Porque todo dia uma mãe, ela morre um pouquinho. Mas quando ela pensa no futuro daquelas crianças, daquelas crianças órfãs, daquele jovem, sabe, que está morrendo, que está desaparecendo, ela caminha, mas dá mais um passo. E é por aí que a gente vai, todos os dias, vibrando, né, a própria sorte e a própria vida. É isso. Desde já eu agradeço muito por estar aqui. Obrigado, Josiane. Nalaine. Boa tarde a todos, todas e todes. Queria muito agradecer o mandato do deputado Glauber pelo convite, né, de estarmos aqui e o cuidado em organizar essa audiência com um tema tão relevante e, ao mesmo tempo, tão encoberto, né? Mas a importância de realizarmos esse momento aqui, essa audiência, para discutirmos esse tema e problematizarmos com a sociedade como um todo, ainda mais aqui em Brasília, né, na capital. Agradecer a presença de todos que nós convidamos e estão aqui conosco.
Eu vou apresentar em linhas gerais, então, o que foi o nosso projeto, para que todos conheçam, um projeto de extensão e de pesquisa, que vinculou a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro com o Fórum Grita Baixada. Esse projeto de pesquisa e extensão, ele produziu o livro, o relatório e o filme que os senhores e as senhoras acabaram de assistir. O relatório já está disponível em e-book, nós também já estamos enviando, grande parte dos colegas aqui que desejam receber, nós estamos enviando. Ele é fruto, então, esse projeto, de uma emenda parlamentar que começou lá em 2020 com o deputado Marcelo Freixo, em 2023 com o apoio do deputado Glauber Braga, e esse ano mais um apoio que recebemos do pastor Henrique Vieira, deputado Henrique Vieira, em 2024. Nosso primeiro grande desafio era realizar uma pesquisa, né, de um objeto que tem existência, né, na realidade social, mas nós não temos registros oficiais, nós não temos dados sobre desaparecimentos forçados, nós não temos aonde buscar essas informações, e nosso primeiro desafio era esse: como construir uma metodologia para visibilizar o tema, para visibilizar o debate sem informações oficiais. Então, o nosso desafio era metodológico, e quem depois puder ler vai entender um pouco essa complexidade. Nós fomos buscar aí quais os caminhos e métodos poderiam nos auxiliar. Então, nosso primeiro passo foi um levantamento bibliográfico, né, o estado da arte, né, quem já publicou, quais teses, quais publicações. O próprio Fábio Araújo, que vocês viram aqui, fez uma belíssima tese de doutorado sobre o tema. Buscamos os tratados internacionais, as convenções internacionais que tratam do assunto. Grande parte da bibliografia no Brasil trata do desaparecimento político, né, desaparecimentos forçados, mas ligado à ditadura que nós vivemos no nosso Brasil, no nosso país. Enfim, fizemos esse primeiro mapeamento. Mas, olhando para a Baixada Fluminense, nós fomos buscar, então, dados do Instituto de Segurança Pública, do ISP, que tem os dados de desaparecidos, aqueles que foram registrados, mas no total, ou seja, todos os tipos de desaparecidos. Mas nós correlacionamos esses dados com homicídios em cada município da Baixada e com mortes por intervenção do agente do Estado. E nós observamos que há uma correlação desses fenômenos nos municípios da Baixada. Aqueles com maior incidência de homicídios, também é a maior incidência de mortes por intervenção do agente do Estado e também é a maior incidência de desaparecimento. Ou seja, é possível que nós tenhamos a hipótese dessas correlações a partir da dinâmica criminal desses municípios. Buscamos também os dados do Disque Denúncia, que é um órgão da sociedade civil no Rio de Janeiro, que nos ofereceu, a partir de um pedido, dados dos últimos 5 anos, e com muitos relatos detalhados sobre desaparecimentos, cemitérios clandestinos, encontros de ossadas. Buscamos, através de redes sociais, um mapeamento em Facebook e jornais da Baixada Fluminense. Então, de modo geral, o banco de dados que nós trabalhamos foi esse. Além disso, também fizemos o trabalho de extensão com arte-terapia, que vocês conheceram um pouco mais através do filme, e a importância, né, de um projeto de extensão que pensasse não só a pesquisa, mas o acolhimento, né, a importância do afeto, da troca, do acolhimento e da escuta, como o deputado bem colocou aqui. A importância de escutar familiares, mães, sobre essa experiência tão dolorosa do desaparecimento de seu familiar. Por fim, fizemos também uma série de recomendações para a política pública, porque nós acreditamos que, né, o projeto também tem que pautar o debate em diferentes caminhos, e aí apontamos alguns caminhos para pensar a política pública no âmbito nacional e local. Vou apresentar os aspectos gerais dos nossos achados aqui, junto com depois o nosso colega, o professor José Cláudio, vai apresentar também. Primeiro deles eu já apontei, né, a importância de nós pensarmos a dinâmica criminal dessas cidades da Baixada Fluminense ligada ao tráfico de drogas, às milícias no plural, porque são muitas as milícias, os grupos milicianos, as mortes por intervenção do agente do Estado, então policiais que se envolvem com a corrupção, com grupos de extermínio, a contravenção que também existe e também produz mortes nesses territórios, e políticos também que são envolvidos, né? Muitos políticos, vereadores, enfim, deputados. Os senhores bem viram recentemente o caso da vereadora Marielle Franco. Enfim, pensar, então, a correlação desses dados de desaparecimentos a partir da dinâmica criminal da Baixada.
A importância também de discutirmos, né, o descaso das agências policiais no registro e na investigação dos desaparecimentos. Então, a partir da conversa, da entrevista com mães e familiares, há muitos relatos de descaso por parte dos agentes públicos, dos policiais, no registro, na investigação, na produção de informações. E elas relatam, e a Jo já citou aqui, o quanto é importante para elas a investigação e o quanto elas mobilizam vizinhos, familiares na investigação pelo completo descaso do Estado na investigação e na perícia. Então, são as mães e familiares que sozinhas vão buscar as linhas de investigação, as hipóteses, e, em muitos casos, encontrar pelo menos um relato do que ocorreu, né? Também a estigmatização pelas quais essas mães e familiares passam, né? Um processo de estigmatização, mães e familiares pretos, pardos, pobres, favelados, que são estigmatizados e associados com, envolvidos com, né? O envolvido com alguma coisa ilegal estava fazendo. Então, uma construção de narrativa de ilegalidade, de envolvimento com crime e de uma suposição de que boa coisa não era. Então, muitos relatos de processos de estigmatização e que acaba produzindo a não investigação, né, na grande maioria dos casos que nós encontramos. Por fim, queria chamar a atenção para a importância dos dados do Disque Denúncia, que nos permitiram entender as técnicas e os modos de fazer desaparecer esses corpos, né? Como são as metodologias do terror, do desaparecimento, do desfazimento desses corpos. E aí os dados do Disque são muito detalhados, as pessoas ligam para falar sobre isso. Então, vou apontar aqui alguns elementos, né? O elemento água, o rio, desfazer o corpo na água, cisternas, rios, a bacia hidrográfica da Baixada Fluminense é muito grande, com rios muito extensos. O rio Guandu, que abastece toda a metrópole do Rio de Janeiro, passa na Baixada Fluminense, grande parte. Então, desaparecimento pela água, pelo rio, pelas cisternas, né? Um modo de desaparecimento. Outro é o fogo, a carbonização dos corpos, né? São os 4 elementos, na verdade. Então, o fogo, corpos carbonizados, relatos de carros pegando fogo com corpos dentro, corpos queimados em pneus, que lá no Rio se chamam micro-ondas, né? Que bota dentro do pneu e aí pega fogo junto com o pneu. As valas clandestinas, a terra, desfazer o corpo através das valas clandestinas, essa forma de enterro sem nenhum tipo de ritual, né? É uma forma de esquartejamento, de eliminar esse corpo pelas valas clandestinas. E o cheiro, as pessoas relatam o cheiro do corpo apodrecendo, um carro com cheiro ruim, um local, um terreno baldio fedendo a corpos. Então, há muita dimensão do cheiro ruim que as pessoas relatam e vão ligar para o Disque Denúncia para falar sobre isso, né? Tem corpos naquele lugar, naquela casa abandonada, naquele carro abandonado, naquele terreno baldio. Então, são muitas formas de destruir esses corpos e eles também relatam, as pessoas que ligam, e falando quais são os grupos criminosos, né? Então, é a milícia tal, é a milícia do fulano de tal, é o grupo criminoso tal. Então, eles falam nomes, locais, territórios, grupos. Então, qual a dinâmica das organizações que dominam cada território estão ali descritas, né? Nós também agora estamos iniciando um projeto de mapeamento dessas valas clandestinas, né? Nós identificamos que são muitas e estamos georreferenciando essas valas clandestinas e identificando as inúmeras formas de relatar esses locais. Enfim, é um pouco do que nós encontramos na nossa pesquisa, com muitas dimensões e complexidades, para chamar atenção quanto é um tema relevante, complexo, com muitas dimensões para serem investigadas. O Brasil, ele é assignatário da Convenção Internacional para a Proteção às Pessoas contra o Desaparecimento Forçado. Há um decreto presidencial assinado pela presidenta Dilma em 2016,
que ratificou essa convenção internacional. Entretanto, nós não temos ainda a tipificação do desaparecimento forçado no Código Penal, por isso não há registros oficiais, e quando conversamos com as polícias, é isso que elas nos respondem, né? Então, não há corpo, não há crime, não há registro, nós não temos esse dado, portanto, essa é a complexidade do tema que nós estamos falando aqui hoje, né? Um tema que existe, está na nossa realidade, está na Baixada Fluminense, está na vida de familiares, mas nós não temos ainda dados concretos e possibilidades de enfrentamento. Então, cabe hoje aqui nós estamos aqui incentivando a importância de tratarmos como um tema relevante para que tenhamos políticas públicas, um debate público e o enfrentamento desse tema de uma forma mais contundente. Obrigada. Obrigado, Nalaine. Zé Cláudio. Agradecer, Glauber, né, parceria com a gente, esse trabalho, essa equipe que está com a gente aqui, Jô, Adriano, Nalaine. Para nós, assim, o que nós vivemos são os ecos de uma estrutura já muito antiga. A ditadura empresarial militar trouxe esse eco chega até nós, é isso que nós vivemos hoje. Se naquele primeiro momento a gente se deparou com os que lutaram, que resistiram à ditadura e sofreram as primeiras consequências disso, aqueles que tentaram de alguma forma se confrontar, essa estrutura que a ditadura monta dos grupos de extermínio, inicialmente é uma estrutura para controlar grupos armados ou grupos clandestinos ou qualquer oposição à ditadura. Mas logo em seguida a ditadura percebeu que isso era uma vantagem absoluta em relação a todo o mundo político daquela época. O que nós vivemos hoje com milícia, grupo de extermínio, a própria estrutura dos grupos armados, né, do tráfico, toda essa montagem por dentro do Estado, por dentro da estrutura de segurança pública, isso foi percebido lá. 60 anos atrás, eles viram, não é só para controlar grupos de oposição, isso aqui é uma estrutura de controle e de poder absoluto para nós. Isso é muito importante. Isso foi gerado assim. Quando eles chegam no poder aqui no Planalto, no Congresso, seja onde for, os que representam essa estrutura hoje, eles chegam baseados nisso. Essa é a base deles, é uma base muito forte. Esse ano, por exemplo, é um ano eleitoral, né? Então, os municípios da Baixada todos estão se movimentando em torno desses votos. E esses votos não são votos municipais, são votos que vão chegar aqui. Essa é a escala inicial da política nacional, é a escala municipal. E, então, essa disputa local por esses votos ela é determinante. Ela é que vai determinar daqui a 2 anos quem vai estar aqui no Congresso, quem vai estar na Presidência da República. Esse é o jogo nacional. Quando você tem, então, grupos como esse que a gente está falando, atuando dessa forma, na ponta, significa uma estrutura de poder muito sofisticada, muito elaborada. Eles vão controlar mesmo, não tem como você... Se você deixa um grupo armado 10, 20, 30 anos num lugar, o que você vai esperar daquele lugar? Você se associar a um grupo armado dá status. Aquelas pessoas hoje, elas são vistas como benfeitores da comunidade. Eles são prestigiados por aquela população. Você resolve problemas pessoais seus. Se você tiver conflitos, você resolve problemas de dinheiro, você resolve problemas de projeção política, desafetos, qualquer coisa que você queira resolver. O seu lazer é controlado por eles. Eles vão te dar casa, água, luz, gás, gatonete, enfim. Eles constroem uma estrutura urbana que eles vão controlar. Veio agora o relatório do assassinato da Marielle, né? Aparece lá, aí o pessoal fala, foi disputa de terra. Não é só a terra é a primeira entrada, é a primeira porta. Ali eles vão estabelecer uma estrutura urbana controlada por eles. Isso é muita grana, isso é muito poder, isso é muito controle político. Então, não é à toa que essa máquina ela funciona, ela é perfeita, né? Ela vem crescendo no Brasil. E mesmo os grupos de esquerda, que a gente conhece formalmente, eles se aproximam dessa estrutura. Eles vão se beneficiar. Só você pensar, recentemente isso ocorreu. Você tem aí ministérios do primeiro escalão que eu estou falando do governo, vinculado a essa estrutura. Isso aconteceu no Brasil recentemente. Então, não é uma coisa simples. Aí você vê governo do Estado do Rio de Janeiro, né? O atual governador,
toda uma relação com essa base toda colocada. Aí você vê Operação Escudo, Operação Verão, São Paulo, 85 mortos. Você olha para isso e fala, mas não há nenhuma resposta mais efetiva contra esse projeto. Ele se implanta, ele tem muita força e ele ganha voto em cima disso. Então, matar e sumir pessoas dá voto, galera. Dá muito voto, dá muito dinheiro, dá muito poder. Ou seja, deu certo. A nossa pergunta é, a gente fala assim, não, mas a democracia não deu certo. A democracia deu certo dessa forma como ela está dando no Brasil. Ela funciona para determinados grupos, ela deu certo, ela funciona. Quem se apoia nessa estrutura? Esses grupos que a gente está falando aqui, eles fazem parte disso. Aí nós tivemos agora não, tem um mês e pouco, um aluno da universidade foi assassinado lá, em Seropédica, no confronto entre duas facções milicianas. Matam esse garoto lá. Você olha para isso, quer dizer, normalmente eles estão matando em áreas que são áreas muito pobres lá, onde são pretos, são pobres, são miseráveis, estão se matando. Então, isso é permitido. Quando atinge um aluno de classe média de uma universidade, aí todo mundo levanta, grita, não, isso é um absurdo, todo mundo fica desesperado com essa estrutura, mas ela está colocada lá, eu estou naquela cidade há 10 anos, eu estudo e estudo toda a forma de confrontos que estão rolando ali. Isso já está rolando há muito tempo. Então, isso vai atingindo cada vez mais outros grupos, e a gente não vê, por nenhuma parte, de nenhum grupo político especificamente, uma contraposição maior a essa estrutura. E ela está imbricada na estrutura hoje. Você vai para... A grande questão hoje é que a grana desses grupos e o poder deles está ficando cada vez mais legal, ele não é mais uma estrutura ilegal. Então, hoje, naquele município, as licitações e obras públicas estão passando pelo capital miliciano, eles montaram empresas. Eles emprestam equipamentos, maquinários, eles estão dando licença, eles estão na prefeitura dando licença para a instalação de empreendimentos naquele município. E eles cobram por essa licença, e eles vão controlar essa estrutura. Eles controlam, você tem licitações, tem primeiro, segundo, terceiro colocado. O primeiro vai lá tentar assumir a obra, e aí lá o terceiro colocado fala, você não vai conseguir entrar aqui, porque aqui quem controla sou eu. E você pode tentar, o cara tenta, ele não consegue ter gente para trabalhar, começa a sofrer problemas na obra, ele sai, o segundo também tenta a mesma coisa, não consegue, o terceiro, que é a estrutura colocada já nessa base, ele é que vai ficar e vai ganhar. E está legal, ele entrou legalmente ali, o capital dele vem de uma estrutura ilegal, mas ele legaliza a partir disso. Você tem as OS, que prestam, que dão... terceirizados para várias áreas, principalmente a área da saúde na Baixada. É uma área dominada por essa galera. Essa galera, agora no ano passado, começou a dança das cadeiras, os vereadores todos ligados à estrutura miliciana começam a mudar quem está trabalhando nas OS. E isso é voto como um todo naquela região, na Baixada Fluminense. Então, é um controle que você vai ver, ele está cada vez maior, ele está cada vez mais poderoso. Esse ano ele vai, cada ano de eleitoral, ele dá mais um salto nessa estrutura. Você não vê recuo, eu não vejo que isso está recuando. É o contrário, a gente vê que isso está se expandindo e está num crescente. E a gente não vê um confronto real a essa estrutura. Ela está muito bem colocada. Antigamente era um matador que se projetava, era um miliciano individualmente, era um grupo pequeno. Hoje você vê a estrutura toda, você vê o governador do Estado, você vai ver, o governador do Estado manda para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, para a LERJ, no final do ano passado, uma mensagem de destinação de 4,5 bilhões de reais. Da onde vem esse dinheiro? Dos fundos de cada secretaria daquele Estado que não utilizaram aquele recurso. Então, é 4,5 bilhões, é pouco dinheiro, né? E aí, nesse mesmo dia que ele manda essa mensagem, a Assembleia Legislativa se reúne e altera a lei orgânica das polícias civis. Aí você fala, mas para que eles fizeram isso? Porque um miliciano, não vou ficar citando o nome que é complicado, mas é um cara que é deputado estadual, indica o atual secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, e esse cara não tinha os 15 anos necessários para assumir a chefia da Polícia Civil. Então, a legislação é alterada para que esse cara entre. Por quê? Porque ele é o cara que vai organizar agora a distribuição desse dinheiro por dentro dessa secretaria. Não bastando isso,
O governador ainda cria, além da a Secretaria de Polícia Civil, Secretaria de Polícia Militar, cria uma terceira secretaria, volta a termos no Rio de Janeiro de novo, a Secretaria de Segurança Pública, mais uma estrutura de escoamento de grana nessa. Então, a estrutura de segurança hoje é um grande escoadouro de recursos, de grana e de poder. Isso emana de uma estrutura de governo de Estado. E toda ela irrigando essa estrutura toda que a gente está falando aqui. Então, o garoto que desaparece, ele é apenas um ponto no final da linha, mas a linha é muito comprida e muito maior. E nós não conseguimos, a gente não vê nenhum... Ele se confronta com essa estrutura, não, se descobre quem foram os que mataram a Marielle. Isso não é suficiente. Isso é tudo bem, se a gente conseguir prender alguém nessa história toda, já estamos muito bem. Mas toda a estrutura está mantida. Você tem o caso Marielle, mas a estrutura toda é essa que eu estou falando, é muito mais ampla. E você não vê ações para que ela possa ser alterada. Então, a gente ainda está num cenário muito, muito frágil, né? E como enfrentar essa estrutura? Essa que é a nossa grande questão. Então, a gente tem as informações, e a gente vê as mães que, nessa história toda, isso que a Jo traz aqui, ela é uma expressão dessa luta, elas vão sofrendo o tempo todo, e vão morrendo, e vão sobrevivendo, e vão conseguindo avançar. Cada dia é um dia, cada hora é hora, né? A Jo fala, não é cada dia um dia, cada hora é uma hora, e a gente não consegue ajudá-las, a gente não consegue trazer para elas um alívio, uma força para que elas avancem e continuem. Então, esse é o nosso grande drama, mas a gente não desiste. A gente agradece Glauber por estar aqui, a gente está na universidade, a gente está lutando por uma outra instituição. As universidades estão em greve, vocês sabem, vamos entrar em greve amanhã, nesse bolo todo, a nossa demorou muito, e a esperança é que nós tenhamos recursos para poder continuar a pesquisa, continuar avançando, para continuar interpretando essa realidade que a gente vive lá na Baixada. Obrigado. Obrigado, Zé Cláudio. Gente, vamos abrir. Alguém quer fazer uma intervenção? 1, 2, 3. 3 intervenções. Por favor. Bom, boa tarde, né? Boa noite a todas, todos e todes. Queria agradecer, na verdade, o Adriano por ter chegado esse convite para esse evento para mim. Vou me apresentar, meu nome é Bruna Martins Costa, eu estou como coordenadora geral de Segurança Pública e Direitos Humanos no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. E como vocês bem falaram, trouxeram aqui, né, esse espaço de Brasília, a simbologia de vocês estarem aqui. Então, eu já começo colocando o Ministério dos Direitos Humanos à disposição. Eu acho importante dizer que a Coordenação Geral de Segurança Pública ela trabalha com todas as pautas espinhosas que vocês trouxeram aqui. Então, a gente está pensando a agenda de direitos humanos para os profissionais de segurança pública, políticas para vítimas de violência de Estado e pessoas desaparecidas. E, para não me alongar, eu acho que uma contribuição importante que a gente pode trazer aqui e sinalizar uma abertura para continuar construindo com o Fórum é a possibilidade de atuação no âmbito do Comitê Gestor da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas, né, a Política 13.812. A coordenação desse Comitê Gestor ela se alterna entre o Ministério da Justiça e o Ministério dos Direitos Humanos. A partir do dia 25, a coordenação vem para a gente, do Ministério dos Direitos Humanos, e a pauta de desaparecimento forçado é uma pauta que a gente está querendo tentar emplacar no âmbito desse comitê gestor, pensar protocolos de investigação, pensar formas de articulação, justamente porque a gente tem consciência de como o PL, né, 6240, ele está com dificuldade de tramitação, além de todas as dificuldades, né, de fato se tornar uma lei eficaz, né, porque a gente está vendo que tem toda uma ingerência de grupos militares, paramilitares, tráfico, então que, eventualmente, também pode ser que, né, na melhor das hipóteses, seja aprovada a lei, mas seja uma lei inócua. Então, acho que essa articulação, a gente sinaliza essa abertura, a gente quer construir com vocês, a gente fica à disposição para agendas também, com o deputado também, porque é um tema, como todos vocês já sabem, uma dificuldade de visibilizar esse tema, uma dificuldade de construir em cima desse tema, muitos caminhos difíceis, mas que, inclusive, amanhã a Corte Interamericana está aqui, vai tratar do caso Gomes Lund, que um dos pontos resolutivos dessa sentença é justamente a criminalização do desaparecimento forçado, e, infelizmente, a gente não vai ter boas notícias para dar para a Corte nesse sentido. E a gente, do Ministério, tem muito cara a participação da sociedade civil, então eu
sinalizo aqui a importância também de sermos provocados, né, de vocês também chamarem a gente para conversa, para a gente também mostrar que existe demanda, existe interesse dessa pauta, porque a pauta de desaparecimento ela é uma pauta muito difícil de emplacar na agenda política. A gente sente falta de que mais políticos, mais deputados, senadores tragam a pauta embaixo do braço para a gente conseguir tirar ela de uma agenda que é tão interrompida, que ainda tem um vínculo muito grande com o período da ditadura, mas que, para falar disso no presente, a gente tem sentido dificuldade para avançar nesse tema. Então, a gente também está querendo construir isso, me coloco à disposição, coloco o Ministério à disposição. Tá? Pelo que eu compreendi, inclusive, dos 3 pontos que foram trazidos por Adriano como prioridades, né, foram pontos também que, de alguma forma, estão na agenda de prioridades do Ministério, e aí eu acho que é importante a gente tentar uma articulação conjunta, porque pelo menos 2 deles dependem diretamente da articulação do Ministério. O outro é uma demanda do Congresso, né, a geração de um tipo. Por favor. Ok. Boa noite a todo mundo. Primeiro, parabenizar a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ao Fórum Grita Baixada, a Jô, todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo, e ao mandato do deputado Glauber Braga, porque, bem colocou a minha colega, é difícil demais colocar esse tema na agenda. E, em razão disso, e falando a partir da Universidade de Brasília, sou professora do Departamento de Sociologia, meu nome é Aide, e fui chamada pela Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência para ajudar a construir o diagnóstico que está subsidiando o Plano Nacional Juventude Negra Viva. E é justamente nesse plano, e o nosso problema no Brasil não é ter diagnóstico, a gente até tem bastante, a gente resolveu incluir como um dos capítulos o tema dos desaparecimentos forçados, porque não é possível falar no Brasil sobre a violência letal contra a juventude negra brasileira sem falar de desaparecimentos forçados. Então, sair da chave de que a gente vai construir políticas públicas somente pelas taxas de homicídios não é mais suficiente. Então, eu acho que, ao entregar esse diagnóstico para a Secretaria Nacional de Juventude com o tema lá inserido, nos faz crer que o comitê que coordena o Plano Nacional, é um comitê interministerial, pode sinalizar para diversos ministérios que essa é uma agenda importante. Então, aqui é uma fala mais para informar sobre isso, mas também para fazer com que a gente cobre desse comitê interministerial o desenvolvimento dessa pauta justamente na agenda da juventude negra brasileira. Muito obrigada. Maravilha, obrigado. Mais uma tarefa, então, para a gente poder trabalhar também em conjunto, por favor. Eu sou Diva Santana, estamos aqui familiares de mortos desaparecidos políticos pela ditadura militar. Estamos nesse período dessa semana com várias atividades aqui em Brasília, pela reedição da Comissão Especial sobre Mortos Desaparecidos Políticos, que foi extinta no governo passado, e pelo cumprimento das sentenças judiciais. Amanhã, já foi colocado aqui pela companheira do Ministério da Defesa, teremos reunião com nós, familiares do Araguaia, teremos reunião com a Corte Interamericana de Direitos Humanos. São 15 anos com sentença sem cumprimento. Temos uma sentença aqui na primeira vara federal de 21 anos sem cumprimento. Então, sinceramente, eu quero parabenizar aos pesquisadores, aos estudiosos que humanamente levantam essa pesquisa, às mães desaparecidas, porque são muitas mães. Eu tenho uma irmã que eu não sei, todas as nossas mães já se foram, sem saber como seus filhos morreram e onde foram sepultados. Não é? Então, isso é um crime que vem, não é de hoje. E eu me sinto aqui, deputado Glauber, muito à vontade para lhe dizer, eu me sinto a boba da corte, porque essa questão de desaparecimento forçado já é garantido em lei. Falta tipificar o quê? Nós temos comprovação de prisão
sequestro, prisão, morte e desaparecimento do corpo. E nós não temos lei para enquadrar isso aí. O que é isso? A mãe está colocando ali, ela enterra o filho e não tem culpado nessa história. Eu me sinto boba da corte. Há 15 anos uma sentença, 21 anos outra sentença da justiça brasileira e não foi cumprida. Por que não foi cumprida? A gente não tem lei, não? Não é? Então eu fico assim, sei lá, participando das coisas, querendo lutar e lutando para que isso não aconteça mais, nem com os desaparecidos de ideias, nem os desaparecidos comuns, que são, na sua maioria, meninos pobres, de periferia e pretos. Eu sou de Salvador, uma cidade que chega a 90% de pessoas pretas. Então, é o que você vê nos jornais diariamente, é morte, são casas invadidas, de famílias inteiras, invadidas pelo Estado brasileiro, pela polícia. E aí a gente fica como? Você fala com um ministério, você fala com outro ministro, você fala com o juiz, você fala com o advogado, você fala com o Ministério Público, e né? Nós temos uma lei, deputado Glauber, a Lei 9140, que é uma lei legislativa, que está aí há 1 ano e pouco, sem comissão, que é a comissão que estudou recentemente e poderá vir avançar, dependendo desse legislativo, se alterar a lei, para que se entre na questão dos desaparecidos atuais, não é? Porque Marielle é um crime político, né? Então, essa comissão foi extinta. É a única lei que nós temos com uma comissão especificada para cumprimento dessas questões. Foi extinta e não é reeditada. Está aí a lei está aí na nuvem, né? Nós temos Ministério Público, que é o fiscal da lei. E aí? O que está fazendo mesmo? E quando eu digo que eu me sinto bobo da corte, é por isso, é porque a gente sabe que a gente tem leis para serem cumpridas e que não são cumpridas. E você fica assim, pouca explicação. Aí eu digo, é porque não querem fazer. Na hora que quer fazer, as coisas são feitas, viu, Adriano? Na hora que querem fazer, são feitas. Agora, quando não quer, falta tipificação da lei, tem um monte de adjetivos aí. Então, é isso, gente. Eu agradeço ao convite de Adriano, que a gente está aqui em várias atividades, que nos convidou para participar e dizer, viu, mãe, que nós estamos nessa luta. A gente não vai lhe abandonar também, porque também temos certeza que não seremos abandonados. Muito obrigada. Obrigado, Diva. A gente se soma também à sua revolta e gostaria de dar uma resposta que fosse melhor do que a que eu vou dar agora, mas o que a gente tem aqui que pode fazer em solidariedade a essa luta que vocês estão tocando é utilizar esse espaço também da Comissão de Legislação Participativa para que a gente possa estar repercutindo e sendo aliado dessa luta junto com vocês. Depois eu vou pedir, inclusive, que Berna e Gesa possam fazer contato, se tiver, além das cobranças específicas das sentenças não cumpridas, alguma outra coisa que possa ser formulada a partir de uma nova audiência ou requerimentos encaminhados pela comissão, especificamente sobre o tema levantado, estamos aqui à disposição para isso também. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Estão me ouvindo agora? Agora estão. Bom, deixa eu primeiro me apresentar. Meu nome é André Silva, sou do Conselho Federal de Biomedicina. E veja como são os acasos da vida. Eu vim aqui com um propósito e, de repente, eu percebi que eu poderia, talvez, contribuir de alguma forma, de acordo com a fala que o professor falou ali. Eu me senti provocado, porque na biomedicina nós temos um contingente muito grande de profissionais na área de perícia criminal, na área com bastante expertise, na área de biologia molecular, identificação forense, né? Eu, por exemplo, sou especialista em toxicologia forense, e eu acho que, se vocês quiserem nossa contribuição, acharem que pode ter algum valor, eu me comprometo a levar para o Conselho Federal da gente uma pauta para a gente tentar promover uma comissão, eu não sei qual vai ser o termo que a gente vai discutir lá, mas uma comissão para criar um núcleo de laboratórios para perícia criminal independente da polícia,
Se vocês acharem que a gente tem que ser pertinente, eu me comprometo com essa pauta lá no Conselho Federal de Biomedicina. E se a gente conseguir evoluir isso, a gente faz uma ação conjunta com as entidades que tiverem, se julgarem interessadas nessa pauta. Seria isso. Valeu, André. Muito obrigado, viu? O espaço da comissão é para isso também, para que as organizações, movimentos, entidades possam ir se articulando com as manifestações que surgirem durante o nosso encontro. Te agradecemos também. A gente não tem novas inscrições feitas? Pois não. Bom, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Simone Rodrigues, eu sou professora do Departamento de Direito da Universidade de Brasília, e eu só queria somar e ressaltar alguns pontos que foram ditos aqui, que nós estamos tentando organizar, até junto com o Ministério dos Direitos Humanos, um observatório dos desaparecimentos no Brasil. Porque a gente viu no final do documentário falando em 206, 203 desaparecimentos por ano, né? Mas isso é um número ínfimo. Não, por dia, perdão. É que é quase, né? Quase isso é um número... Isso é um número ínfimo, porque é um número levantado a partir de boletim de ocorrência. Mas a gente tem indígenas desaparecidos, a gente tem um número imenso de corpos não reclamados, de pessoas que não têm famílias, que nunca fizeram registro do seu desaparecimento. A gente tem uma série de grupos... mulheres que são mortas através de um feminicídio, que são desaparecidas e ninguém faz o registro do seu desaparecimento. E se a gente for cavando, esse buraco é muito maior do que o que a gente está falando aqui, que já é chocante. A partir da realidade da Baixada Fluminense, a gente já fica impactado. Imagina qual é a realidade do Brasil, nos outros estados, diante das suas peculiaridades. Cada estado tem as suas peculiaridades. Agora, a gente tem uma pauta invisível, deputado, e, por isso, parabéns pela iniciativa. É uma pauta invisível. Mas é uma pauta invisível também porque a gente não tem números, a gente não conhece como funciona. Por isso, o nosso esforço de... junto com todos os pesquisadores interessados nisso, no Rio de Janeiro, São Paulo, em Manaus, tentar criar um observatório. Né? Só que a gente não tem muito apoio para criar um observatório, porque eu acho que também não há uma vontade política de enxergar. Eu acho que passa por aí também. E aí agradeço o apoio, só de trazer o tema já é um apoio para nós. Porque se a gente começar a mostrar o tamanho desse problema, eu acho que é um problema social que impacta gerações, impacta grupos sociais, impacta diversos setores da sociedade e que tem que ter gente para levantar esses números, para buscar metodologias, para saber onde que acontece, porque toda vez que a gente fala em números, as pessoas ficam impactadas, né? 203 pessoas por dia é um número assim, impactante. Todo mundo que a gente fala fica assustado e que eu vou chutar aqui, meu instinto de pesquisadora, vou dizer que esse número vai chegar perto de 50% do que realmente ocorre no Brasil. Então, como não mobilizar a vontade política, a sociedade para essa pauta tão importante? Então, eu quero só colocar à disposição e buscar apoio de todos esses coletivos para que a gente tenha um observatório que possa trazer esses números, essas realidades, o perfil do desaparecido, quem desaparece no Brasil, como desaparece, em que circunstâncias, quais são os desdobramentos desse desaparecimento no Brasil. Eu acho que a gente vai ter aí um avanço importante para políticas públicas e um avanço importante para tantas famílias enlutadas, e não é um problema particular da família que está em luto, né, Jô? Não é um problema particular, é um problema social, é um problema da nossa sociedade. A gente tem que parar de lidar com o desaparecimento como se fosse um problema daquela família, como se fosse um problema daquela pequena comunidade. Não, é um problema nosso, né? É um problema do Brasil como um todo. Né? Vai muito além de um luto particular, é um luto social, né? E que eu acho que a gente precisa, antes de tudo isso, lutar contra a invisibilidade desse problema social. Eu só queria colocar isso. Obrigada. Muitíssimo obrigado. E depois, todas as intervenções que estão sendo feitas aqui estão sendo gravadas para a gente buscar
encaminhamentos também. Meu nome é Lorena, eu sou irmã de Jana Moroni, desaparecida na guerrilha do Araguaia. Ela era estudante da UFRJ, estudante de biologia. E eu queria fazer uma correlação com as mães da Baixada, né? Porque minha mãe foi uma das precursoras na luta pela descoberta, né? do paradeiro, de todos os familiares, né? E, assim, praticamente tudo que a gente sabe a respeito da guerrilha do Araguaia, do que aconteceu com todas as pessoas lá, foi a partir da luta das mães, né? A Comissão da Verdade não trouxe nenhuma novidade, porque teria que buscar em arquivos cuja existência é negada até hoje, né? Então, assim, quando o professor José Cláudio fala de onde elas tiraram essa força, eu também não sei, mas elas tiraram e estão aqui com a gente hoje, né? E assim, embora minha formação seja psicólogo por formação, é engraçado, porque por mais que eu tenha estudado a questão do desaparecimento, né, tenha tentado racionalizar isso, eu sonhava que eu acordava e que minha irmã aparecia. Aí depois, como isso me trazia um sofrimento muito grande, eu passei a sonhar que eu acordava e que eu via que era um sonho, mas que, na verdade, eu estava sonhando, e que quando eu acordava daquele sonho, ela tinha aparecido, né? E aí, por fim, eu parei de lembrar dos meus sonhos, porque assim, né? Eu estou aqui, é um acontecimento que foi em 70 e tanto, mas é uma morte diária. Cada vez que a gente fala desse assunto, é como se estivesse morrendo de novo, né? Então, assim, vocês estão vendo que eu estou meio completamente emocionada, mas é isso que a gente vive até hoje, que eu acredito que é a mesma coisa que as mães desses jovens desaparecidos, eles passam diariamente. É isso. Obrigada e parabéns pelo seu mandato. Retomar a mesa para que alguém quer fazer as suas observações finais? Não? Então, queria agradecer a presença de vocês, mesmo na compreensão que o luto deveria ser social, né? Essa dor bate fundo em quem está vivendo ela, né? Então, na impossibilidade de fazer outra coisa, o que a gente quer, Jô, é se abraçar com vocês para diminuir as nossas dores também, né? Ou seja, tentando articular algo que seja coletivo para que a gente possa enfrentar isso conjuntamente. Aqui se estabeleceram algumas, além da exibição do documentário, das falas importantes, diagnóstico, preocupações, propostas que apareceram, surgiram novas interlocuções e propostas a partir do correr da audiência. E a comissão quer se colocar à disposição disso. Se vocês acharem que é uma boa alternativa, a gente, a partir da ata e do que surgiu como proposta, procura fazer alguma interlocução daquilo que possa ser realizado e que ainda não vem sendo feito. Vocês dão um limite de onde acham que a comissão possa atuar. Uma das coisas que eu vinha pensando, quando a gente estava fazendo a discussão sobre a geração de estruturas públicas que possam facilitar a discussão e o estabelecimento de uma política mais efetiva em relação a desaparecimentos forçados, é a completa distorção que a gente tem hoje em relação ao orçamento para a realização dessas políticas, né? Assim, os nossos companheiros aqui, a nossa companheira, a nossa professora, generosamente agradeceram a colocação de uma emenda parlamentar para poder estar realizando esse estudo, esse trabalho. Mas a verdade é que isso é uma vergonha, né? Ou seja, é uma vergonha que uma política tão importante esteja dependente de uma emenda individual de um deputado, apesar da generosidade deles, e não como uma política que seja estruturada, onde hoje um deputado federal indica mais recurso do que Ministério da Esplanada, né? Mas na certeza
de que essa é uma realidade que a gente vai precisar ainda de muita organização e mobilização nossa para enfrentar, eu pensava na possibilidade, enquanto a gente estava discutindo aqui, além do projeto que já está sendo realizado na Baixada, se de repente a gente não faz, até para mobilizar essa luta pelo estrutural, algum encontro de emenda participativa, porque, para quem não conhece, no nosso mandato, 100% das emendas individuais, a gente procurou subverter a lógica e a gente faz emendas participativas. Plenárias públicas, onde as pessoas dão as ideias, votam, formam comitês de acompanhamento, e nessas plenárias a gente discute o estrutural. Não para dizer, olha, essa emenda ela está substituindo a luta do estrutural. Não, esse encontro está servindo para a gente mobilizar o estrutural, porque é uma vergonha que determinados projetos estejam dependentes de emendas de parlamentares, né? Então, a gente faz isso. De repente, a gente tentar estruturar também uma discussão de uma emenda participativa de caráter nacional, em que parte dessas preocupações que foram apresentadas possam estar sendo discutidas. Por exemplo, a questão do cadastro, ou outros pontos que possam estar pendentes e que precisam de dinheiro para poderem ser efetivados como política. Se vocês acharem que pode ser uma possibilidade, a gente faz as consultas depois, e um encontro como esse não precisa nem acontecer no Rio de Janeiro, a gente pode fazer em Brasília, pode fazer em outro lugar, pode fazer online, onde mais pessoas possam estar inseridas e participando também dessa discussão. Obrigado, mais uma vez, a cada um e a cada uma de vocês. Obrigado pela luta, principalmente daquelas que não se entregam e que mantêm com uma força de fato que a gente não sabe de onde vem essa luta ativa, de pé, e que aquilo que foi debatido, discutido e que serve como reflexão e como sofrimento, mas ao mesmo tempo como esperança no dia de hoje, sirva para que a gente tire esses encaminhamentos e para que a gente possa fazer com que eles sirvam para a gente seguir esse caminho e para que daqui a um ano a gente faça uma audiência nesse mesmo espaço com uma realidade que já possa ter avançado e que esse cenário que foi aqui descrito dramática e realisticamente pelo professor José Cláudio possa ser minorado, modificado e que a gente só não sinta essa realidade crescer, ao invés, pelo menos, da gente ter um indicativo que seja de uma realidade diferente. Evidentemente que os esforços que estão sendo realizados por cada um e por cada uma das senhoras e senhores já está contribuindo para isso, mas é na expectativa e na certeza de que a gente ainda tem muito que avançar, que a gente, nesse microcosmo que é a Comissão de Legislação Participativa, quer colocar um tijolinho também na luta que vocês já estão tocando há tanto tempo. Várias pessoas aqui tocando essa luta por anos e décadas, né? Décadas, né? Então, eu quero aqui agradecer a participação dos nossos expositores e expositoras, que muito contribuíram para os debates. Nada mais havendo a tratar, eu vou encerrar essa reunião. Antes, porém, quero convidar os deputados e deputadas, membros desse colegiado, para o seminário que trata de transição energética, falando sobre mineração, que vai ocorrer amanhã nesse plenário, dia 23 de maio, a partir das 14 horas. Está encerrada a presente reunião. Obrigado.